filhos, quem veio ouvir Deus falar, diga amém. Amém. Juízes, capítulo de número 3, versículo de número 15. Quem achou o texto, diga amém. Amém. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou um libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de um côvado, e cingiu-o debaixo das suas vestes, do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém voltou do ponto que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal, e disse ao rei: tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse: cala-te. Então todos os que assistiam saíram da sua presença. Eude entrou numa sala de verão, que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão, puxou o seu punhal do lado direito e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele. E Eude, saindo por um postíbulo, passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas. E disseram: sem dúvidas, ele está aliviando o ventre na privada da sala de verão. E aborreceram-se de esperar, e como nada não abria a porta da sala, tomaram a chave e abriram, e eis que o seu senhor estava estendido morto em terra. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram as montanhas de Efraim, e indo com eles à frente, e ele disse: segue-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos moabitas. E desceram após eles e tomaram os valos do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Amém. Diga comigo, diga Deus. Está fraco, diga forte, diga Deus. Procura libertadores para esta geração. Diga mais forte, diga Deus. Procura libertadores para esta geração. É natural que quando nós falamos de um libertador ou de um campeão, se eu for dizer a vocês aqui, entre campeonatos e maratonas que ocorreram em toda a história, geralmente os grandes vencedores são os mais robustos, aqueles que se destacam na batalha. Mas a Bíblia é Bíblia porque ela vai falar das vitórias dos grandes e também dos fracassos desses grandes heróis. E a Bíblia não margeia apenas as vitórias para os grandes, mas ela também margeia vitória para aqueles que são pequenos. E esse texto ele é muito compacto, mesmo tratando de um tempo em que os juízes julgavam a terra. A Bíblia vai falar que o livro de Juízes começa no alto e termina numa derrocada. E ele é um dos poucos livros que começa com alguém perfeito e termina com alguém cheio de defeitos. A Bíblia fala que o livro começa no livro de Juízes aqui falando de Otiniel, que é um guerreiro perfeito, não se vê defeito nesse homem, mas termina o livro de Juízes falando sobre um grande herói, mas que foi derrotado e que tinha muitos defeitos, dentre eles se entregou a uma mulher, e é Sansão. Mas não é sobre esse tema que eu quero vos falar. Eu quero falar a respeito de um libertador que está inserido no livro de Juízes, mas que pouco se fala dele, pouco se retrata sobre a sua história, mas que para nós serve como uma grande lição de vida, porque o caráter e o comportamento desse homem muda todo o cenário de Israel no momento em que eles estavam vivendo.
Quem é ele? A começar do seu nome, a Bíblia diz que ele se chama Eude. Ele é sem parecer, não tem formosura. A história fala muito pouco dele, tem poucos versículos relatando a respeito dele. E a gente vai observar que o livro de Juízes, ele está dentro de pelo menos 3 contextos. O livro de Juízes aborda o tema de um homem ou uma geração que peca, sobre um povo que clama e um libertador que Deus levanta. Juízes, do seu começo até o último capítulo, é exatamente que trata sobre esse assunto, sobre um povo que peca, sobre um povo que ora e sobre um libertador que Deus levanta. E aí a Bíblia vai falar que de tempo em tempo Deus levantava libertadores, e esses libertadores para Israel era de uma grande valia, porque era um tempo em que a lei de Deus havia sido perdida e o povo não tinha mais uma direção. Deus havia estabelecido algumas pessoas importantes para Israel. Dentre elas, Deus estabeleceu os sacerdotes, estabeleceu os profetas e os reis. Nesse tempo aqui não existia reis. O povo de Israel estava olhando à sua volta e eles queriam copiar o modelo do povo à sua volta, como os moabitas, filisteus, amonitas e toda essa raça de gente. E uma das grandes fraquezas de Israel foi estabelecer contato e aliança com os cananeus. Quando Deus disse para Israel: tira os cananeus da vossa terra, porque os cananeus vão infiltrar o culto pagão. E os cananeus tinham, por outro lado, algo muito bom a Israel, porque eles ofereciam plantações e vinhas. Os cananeus eram ricos na sua plantação. E Deus tinha dito para Israel: arranque os cananeus, porque eu vou cuidar de vocês. Eu quero ser o Deus de vocês, eu quero ser o Criador de todas as coisas, e eu não aceito dividir a minha glória com ninguém. Mas o povo viu que os cananeus tinham um bom relacionamento, eles mataram toda a raça de gente, mas deixou o cananeu. O problema é a gente deixar aquilo que Deus não quer que deixe. E quando a gente deixa o que Deus não quer que deixemos, nós sofremos as penas. E as duras penas do povo foi sofrer as consequências de seu pecado. Com isso, os cananeus fortaleceram em Israel, o culto pagão entrou em Israel e o povo deixou de adorar a Deus. O povo já não adorava mais a Deus na sua essência, não adorava a Deus mais apenas por aquilo que o Senhor tinha falado através da lei de Moisés, das palavras que tinha dito a Abraão, mas o povo precisava ver e também adorar ídolos. Eles começaram a adorar deuses, como adoravam os Baalins, adoravam os Amonitas, adoravam os Jebuseus e toda essa raça de gente. E a Bíblia diz que por causa do pecado desse povo em adorar deuses estranhos, Deus colocava Israel na mão de seus inimigos. Veja que interessante. O texto vai dizer em Juízes que era o próprio Deus quem fortalecia os seus inimigos. Não eram os inimigos quem se fortalecia. Era Deus quem dava poder a estes inimigos para afrontar Israel. E um dos grandes poderes que Deus concedeu a estes inimigos foi o poder da fertilidade, o poder de dominar. A Bíblia diz que levantou-se um rei nesse tempo chamado Eglon. Eglon, seu nome significa grande javali, ou seja, um grande porco, ou melhor, porco gordo. Quem era este grande javali chamado Eglon? Este rei era um rei moabita, e esse rei, por sua vez, ele era glutão, ele gostava de comer, e ele tinha interesse em arrancar de Israel as primícias. Vocês sabem muito bem que as primícias de Israel, ela deveria ser dada à mão do sacerdote, porque estas primícias elas passavam para uma tribo importante da qual Deus havia já estabelecido em Israel. Mas o povo vai agora pecar, e com este pecado do povo, a Bíblia diz que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. E a gente vai ver que Israel começa a se fragmentar. Uma das grandes vitórias de Israel no passado foi a emblemática vitória da cidade de Josué
quando é conhecida como a terra de Jericó ou a cidade das palmeiras. Havia sido uma grande conquista, porque Israel por muito tempo havia ouvido do Senhor que Jericó seria tomada. E vocês sabem muito bem o que aconteceu. O povo foram às muralhas, rodearam a cidade e ficaram lá por muito tempo, até que em silêncio o Senhor deu a ordem para depois tocar a buzina e gritar, até que aqueles muros fossem implodidos. Quando estes muros foram implodidos, Israel entrou, dominou a Jericó. Mas a Bíblia vai nos dizer que, para a vergonha de Israel e para seu fracasso, uma das grandes cidades que Israel já tinha dominado e conquistado, que era chamada a cidade das palmeiras, ou a terra de Josué, como queiram, a cidade de Jericó, agora havia sido levada na mão desse rei moabita. Tudo que Israel havia conquistado, agora já não estava mais na mão e nem tampouco em seu poder. Deus fortaleceu o seu inimigo. Toda vez que Israel via a planta crescer, o gado crescer, a água passar e florescer sobre as plantas, Israel agora já não prestava mais culto ao seu Deus. Israel agora prestava culto aos deuses estranhos. E Deus agora deu plenos poderes, porque tudo aquilo no mundo espiritual que você respeita, você atrai. Tudo que você respeita, você atrai. A unção que você respeita, você é a cara do Deus que você serve. Você é a cara daquilo que você professa. Não adianta enganar. Ninguém consegue servir a dois deuses. Ninguém consegue ficar em cima do muro por muito tempo. Você é a cara daquilo que você respeita. E Israel foi perdendo a sua identidade. E na proporção em que Israel vai perdendo a sua identidade, Deus vai fortalecendo este rei chamado Eglon, ao ponto que Israel começa a perder as suas batalhas. Israel agora já não tem o tributo mais para entregar ao Senhor. Israel agora não era mais aquele Israel que vivia das fortunas e das primícias que Deus havia dado. Quando Deus disse para Moisés: Moisés, diante de vocês eu vou colocar dois caminhos. Eu coloco o caminho da bênção e o caminho da maldição. Se vocês prostrados me adorarem e me seguirem, eu vou fazer vocês crescerem no campo, na maçadeira, onde vocês tocarem a planta dos pés, vocês serão abençoados. Mas se vocês não me obedecerem, toda a maldição vos seguirão. E exatamente isso se cumpre na vida de Israel. Israel peca, Deus fortalece a Eglon. Este Eglon é a figura de um rei inóspito, de um rei que não respeitava nem tampouco aquilo que Israel tinha plantado e nem tampouco ia colher. E ele queria que toda vez o tributo passasse por sua mão. Israel começou a sofrer em todos os âmbitos de sua sociedade e de toda a sua geografia. Israel sofre na crise econômica, sofre na crise moral, sofre na crise espiritual. A crise religiosa havia estampado à frente de Israel, e Israel agora estava sendo perturbado pelo próprio inimigo que Deus havia fortalecido. Era nada mais, nada menos do que Deus querendo dizer: se vocês voltarem a mim, se vocês reconhecerem o meu poder, se vocês entenderem que eu sou aquele que mando a fertilidade, que eu sou aquele que vos livro do opressor, que eu sou aquele que vos faço saltar as muralhas, se vocês não dividirem o culto daquilo que é santo com o profano, se vocês seguirem os meus estatutos, eu vos farei prosperar em toda a vossa caminhada. Ei, irmãos, eu devo lhes dizer nesta noite que esta palavra ela cabe muito em nossos dias. Nós não estamos vivendo nada mais, nada menos do que esta realidade. Devo dizer a vocês que no nosso Brasil, por que não dizer na nossa pátria, Deus já fortaleceu a muitos inimigos. E existem guerras que não adianta a gente vencer no grito, não adianta vencer na força do dinheiro, não adianta gritar na frente do parlamento, não adianta bater na Câmara de Deputados, porque esta guerra não é uma guerra física, esta guerra é uma guerra espiritual,
diz o Senhor, e se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu quero começar essa palavra dizendo a vocês que tudo que Deus está querendo é conclamarmos para um movimento de santidade, é conclamarmos para um movimento de purificação. É hora de limparmos o altar, é hora de colocarmos Deus no centro da atenção, é hora de darmos culto a quem merece culto, é hora de nos afastarmos da ignomia, da orgia, da brutalidade, da soberba, da mentira, da ignorância, da prepotência, e olharmos para o alto de onde vem o nosso socorro, porque de lá guardamos a nossa salvação. A Bíblia vai nos falar que um homem se levantou por causa do clamor. Eu devo dizer a vocês aqui nessa noite que vim em missão de entregar a palavra na condição de um arauto, e eu devo lhes dizer que se Deus nesta noite levantar apenas se Deus levantar apenas um corajoso aqui nesta noite, isso. Se Deus levantar apenas um corajoso aqui nesta noite, que entenda esta mensagem, que não tenha medo das retaliações e que esteja pronto para ser um libertador de sua geração. Talvez eu não vim pregar aqui para 100, talvez eu não vim pregar para 20, mas eu vim pregar para alguém aqui que está inconformado com sua geração. Diga para quem está do seu lado, diga: se você está conformado com sua geração, diga, esta mensagem não é para você. Toca nele, toca nela. Diga: se você está conformado com o comodismo deste tempo, esta mensagem não é para você. Se você está conformado com o que o diabo vem fazendo, com o que vem acontecendo no meio das igrejas, no meio dos altares, no meio da política, no cenário evangélico, se você está acomodado com este tipo de presidencialismo que tem no Brasil, com este tipo de vida que tem as pessoas de nossa sociedade nas mãos de Satanás e achando que está vivendo muito bem, esta mensagem não é para você. Mas se você veio aqui na condição de inconformado e que colocou o seu joelho e a sua causa diante do Senhor e não ora apenas por si, mas por sua geração, se preocupa com os filhos, com os netos, com os amados do ministério da igreja, esta mensagem é para você, esta palavra é para você. Eu devo lhes pegar com autoridade aqui nesta noite e devo dizer que Deus está procurando alguém que não tenha medo das pressões, alguém que não tenha medo do poder político, alguém que não tenha medo da retaliação satânica, alguém que não tenha medo dos demônios, alguém que não tenha medo de ser uma voz. E Deus não está procurando bonitinho, arrumadinho, não. Deus não está procurando gente vestido no ouro, não. Se tiver bom, mas Deus não está procurando, porque o ouro não vai fazer nada. Deus não está procurando gente que está como um bonequinho de bibelô, não, que aperta no automático e só vai quando a multidão aciona. Não, Deus está procurando alguém que não tem medo. Aleluia. Alguém que tem coragem, alguém que está disposto. Eu quero perguntar: tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem alguém? Olha o texto. A Bíblia diz que veio um homem e o nome dele é Eude. Seu nome significa ilustre. Eita glória, aleluia. Eude é o nome desse moço.
Aleluia. Glória a Deus. E ilustre é o significado. Só que de ilustre ele não tem nada. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele é da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim é a tribo mais nova do patriarca Jacó. E o nome Eude significa, o nome Benjamim significa filho da mão direita. O nome dele é Eude, que significa ilustre, que é da tribo de Benjamim, que é filho da mão direita. Mas aí a gente vai olhar para o contexto, você vai ver que de ilustre ele não tem nada. Primeiro por quê? Porque ele é o menor de sua casa. Talvez o mais pobre de sua tribo. E ele é da tribo de Benjamim, que significa o que é filho da mão direita. Mas de mão direita aqui ele não tem nada. Meu Deus. Porque diz o texto, e este é canhoto. Olhe para cá. O texto diz que era canhoto. Aí eu fui olhar o texto e eu percebi aqui que o texto trata ele como um deficiente. E canhoto não é deficiência. Vocês sabem muito bem que qualquer pessoa que está aqui, o ser humano, dependendo do cérebro, a sua formação, existem pessoas que são destros e existem outros que são canhotos. Mas você nunca vai num supermercado ou num estacionamento, se tem uma vaga lá para deficiente desenhado no chão, você vai e encosta seu carro e coloca lá na vaga de deficiente, sai normal andando, e o segurança vai perguntar para você, você tem deficiência? Você fala, tem. Qual? Canhoto. Então você vai perceber que ser canhoto não é ser deficiente. Olha aí, Canhoto aqui é uma forma de habilidade diferente de ser destro. E aí eu entendi no texto aqui que o problema desse moço não é que ele era canhoto, é que a mão direita dele era aleijada. Olha o texto. Ele tem a mão aleijada e a mão direita. Ele é da tribo de Benjamim, que fala que é filho da mão direita. E a Bíblia diz que os filhos de Benjamim eram os mais habilidosos para atirar flecha com as mãos. Eles eram tão habilidosos, certeiro ao acertar as flechas, que não erravam com suas flechas nem um fio de cabelo. Meu Deus, aleluia. Mas o pobre do moço aqui, que tem tudo para ser ilustre, o texto diz que era canhoto, mas não é canhoto, é de mão atada, é de mão reprimida. aleluia. Enquanto os normais estavam correndo, tem um defeituoso se preocupando com a causa. Olha pra cá que eu estou sentindo Deus aqui nessa palavra. E aí a pergunta que não quer calar é a seguinte, olhe pra cá. A pergunta que não quer calar é a seguinte: quem é que Deus quer usar? Que tipo de homem que Deus quer usar para essa geração? Qual é o tipo de libertador? O primeiro tipo de libertador que Deus quer usar não é gente perfeita. Olha aí, meu. Porque o problema dessa sociedade e desse tempo em que nós estamos vivendo é que está se passando aí na mídia, na sociedade, nos outdoors, na internet, nas redes sociais, que para ser homem de Deus tem que ser perfeito. E o que mais nós temos visto hoje é gente caindo, gente passando dificuldade, porque se espelhou em pseudos homens de Deus que se mostravam ser super santos. E eu devo dizer uma coisa para vocês, que na obra de Deus não tem super pastor, não tem super mulher. Não. Obra de Deus não é lugar para ter homem de ferro e nem mulher maravilha. Obra de Deus tem canhoto. Obra de Deus não é composta por
por isso que tem um monte de gente decepcionado dizendo, mas não era homem de Deus, não era grande. Ei, homem de Deus também tem defeito, homem de Deus também chora, homem de Deus também passa crise, homem de Deus também tem dificuldade emocional. E esse tempo em que nós estamos vivendo é um tempo em que a cobrança que pesa sobre os homens de Deus é que homem de Deus não pode ter problema, homem de Deus não pode ter dificuldade, homem de Deus tem que ser perfeito. Acaba com isso. Os maiores homens de Deus da Bíblia foram homens que choraram, foram homens que tinham problema. A Bíblia diz que Paulo tinha um espinho na carne e por 3 vezes ele foi ao Senhor e o Senhor disse, eu não vou tirar, porque a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha para cá, porque eu vim pregar em missão de profecia. Deus toma a minha boca e manda dizer para você, sabe quando você vai ser perfeito? No dia que você alcançar o estágio da glorificação. Enquanto você estiver na terra, vai ter defeito. Enquanto você estiver na terra, vai ter crise. Enquanto você estiver na terra, se não for no emocional, vai ser no social. Se não for no social, vai ser no físico. Se não for no físico, vai ser no espiritual. Mas sempre vai ter uma lacuna. Deus não está pedindo gente perfeita. Deus não está pedindo bonequinho de maracatu para ser usado na sua obra. Oh glória! Deus está dizendo, eu sei do teu defeito, eu sei das tuas crises, eu sei das tuas guerras, mas a pergunta de Deus é essa: você tem coragem de fazer um punhal para derrubar o bom? Quem está do teu lado, pega na mão dele, na mão dela. Diga para quem está do teu lado, diga, a questão não é o seu defeito. Diga, a questão é se você tem coragem. Glória, 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 oh glória. Deus, olha na calapadarabá. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui nessa noite. Deus está dizendo para você, a questão não é o seu defeito, a questão é se você tem coragem. Deus está dizendo, vai ter coragem de ser perseguido, vai ter coragem de enfrentar fofoqueiro, vai ter coragem de enfrentar invejoso. Às vezes é estudado, é bonitinho, tem tudo, mas na hora do vamos ver a vela, não tem coragem de pôr a cara para bater. Anda de moça bonita, anda de carro bonito, mas não tem coragem de entrar no ninho do demônio. Não tem, não serve, não serve. Mas às vezes alguém tem um sapato rasgado, não tem um real no bolso, fala cometa pra nós, pra quem prover, mas na hora que ele abre a boca, o céu desce na cabeça dele. Glória, glória. Pega na mão dele, na mão dela, fala pra ele, fala, não é a beleza, é a coragem. Toca nele, toca nele. Eu não vim pregar pra bonitinho, eu não vim pregar pra engomadinho, eu vim pregar pra guerreiro. Vim pregar pra guerreiro, tem guerreiro, tem guerreiro, tem guerreiro. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Olha pra cá. Aí eu entendi. Aleluia. Eu entendi que a Bíblia não chama a atenção dele, graça, pelo fato dele ser canhoto.
Aleluia! Porque ser canhoto não era problema. Agora, deficiente, Glória a Deus! Aleluia! se chegar um canhoto aqui, os senhores vão se levantar para dar lugar para eles? É canhoto, Deus, é canhoto, eu sou dessa. Agora, se chegar um deficiente aqui, alguém vai ter que se mover. Porque por conta da deficiência, você vai sentir o que do deficiente? No mínimo, misericórdia. Aleluia! Aleluia! Estão te olhando com cara de coitadinho e achando que por causa do seu defeito você não vai chegar em lugar nenhum? Eles é que pensam. Toque em quem está do teu lado e fala: deixa acharem que eu sou aleijado. Porque os perfeitos tinham medo de Eglon. Perfeito não enfrenta Eglon. Como diz aí num adágio popular, o perfeito arrega e ainda vai levar, ainda vai virar funcionário. A Bíblia diz que todo ano Israel pagava tributo para Eglon. E a Bíblia não poupa, a Bíblia diz, e era um rei gordo e comilão, e ele fazia questão de comer o que era a primícia da mesa de Deus. Ele comia na cara de Israel, como dizendo assim: o Deus de vocês agora é o meu ventre. Enquanto os perfeitos estavam aplaudindo e com medo de ser mortos por Eglon, tem um defeituoso que está com um nó na garganta e que ama a obra. Deus está dizendo para você aqui: o que está em voga aqui, o que está em xeque aqui, não é o seu defeito. O que está em xeque aqui é a minha obra. Deus está dizendo: eu sei dos seus fracassos, dos seus defeitos, eu sei das suas crises, mas porque você ama tanto a minha obra, que é capaz de lutar por ela, mesmo com os seus defeitos, te diz o Senhor: eu vou colocar um punhal de autoridade na tua mão. Escute, a Bíblia diz que Eude se inconformou e fez ele um punhal e vai diante de Israel e dos seus senhores que entregavam o tributo a Eglon, e ele disse: quem vai entregar o tributo para Eglon esse ano sou eu. Olhe para cá, olhe para cá. Sabe o que é que me chama a atenção? É que até Eglon, que era o rei de Moabe, conhecia o ilustre, que na verdade não é ilustre, mas é canhoto, que na verdade não é canhoto, é defeituoso, e tinha pena dele. Aleluia! E você sabe que todo destro, aqui é a minha mão direita, todo destro, para lutar na batalha, se ele usa a espada, aonde ele coloca a espada? Na perna
Aleluia. Mão direita, perna esquerda. Porque na hora de desferir o golpe, ele enfia a espada. Na guarnição ou na portaria de Eglon tinha guardas dele. Aleluia. E toda vez que os soldados de Israel iam levar comida para Eglon, ficavam os soldados, e é onde eles revistavam a perna esquerda de Israel, porque lá eles sabiam que se tivesse armado, a arma tinha que ser tirada e eles entravam. Aí Eude pensou: se a perna é a esquerda e a espada é na mão direita, eu estou no lucro. Porque se eles sabem só lutar de um lado, Deus me deu o outro. Diga para quem está do teu lado, diga: existem guerras que não se vencem como costumeiramente você está habilidoso a fazer. Existem guerras, diga para ele, que precisa trocar o lado. Deus está dizendo: não dê orando, vai cantando. Diga para quem está do teu lado, toca nele, diga: Deus vai te dar estratégia de guerra. Diga: a ordem de Deus esse ano é para trocar o lado da batalha, é para trocar o lado da pregação, é para trocar. Chega de cantar a mesma coisa, pregar a mesma coisa, falar melhor, troca o lado. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo que está caindo estratégia nova. Deus está dizendo: o seu defeito não será problema para receber novas estratégias. Oh, glória! Quando você usa a mesma arma, quando você usa o mesmo lado, você corre o risco de ficar tendencioso. Quando você acostuma a pregar de um jeito, línguas estranhas de um jeito, é perigoso cair no automático. Tem hora que tem que mudar nada, porque o desconhecido é melhor. Glória! No desconhecido você depende de Deus. Diga para quem está do seu lado, diga: sabe aonde é que Deus vai aparecer? Diga para ele, diga: é no lado que você nunca testou. Glória! Diga para ele, diga para ela: Deus vai aparecer de um lado diferente para você esse ano. Remaciar. Eu estou sentindo o céu na minha cabeça. Remância. Deus está dizendo: você vai me conhecer em profissões que você ainda não entrou, em faculdades que você ainda não fez, em lugares que você não foi, em palavras que você não pregou, em cultos que você não viveu. Deus está dizendo: sabe por que às vezes eu permito o defeito? Para você conhecer o lado que existe potencial e está sendo um pouco explorado. Era filho da mão direita, tinha que usar a mão direita por família, mas ele não sabia que a mão esquerda era mais habilidosa do que a direita, porque o segredo não está no lado, o segredo está na dependência daquele que mandou. E foi Pedro, e tendo pescado à noite o quê? E não pegou? Nada.
Nada. Aí vem Jesus. Aleluia. Pedro era perito em pesca. Aleluia. Glória a Deus. Perito em mar. Nadador profissional. Aí vem Jesus e diz para Pedro: Pedro, pescou o quê? Nada. Aleluia. Aí Jesus disse: muda o lado. Bota em quem está do teu lado aí, pergunta para ele: será que você não está precisando mudar o lado? Diga para quem está do teu lado aí, pergunta para ele: será que essa sua vida de fé não virou uma rotina? Não está na hora de mudar o lado? Do lado! Porque a questão ali não era física. Glórias a Deus. Porque Pedro sabia que os peixes à noite iam para aquele lugar, porque ele conhecia mar. Mas quem tinha mandado, já mandou os peixes. O Senhor está dizendo para alguém aqui: você está lutando com um sistema que eu mesmo troco as peças do tabuleiro. Você entende da técnica, eu entendo do lado. Estou sentindo Deus aqui. Vocês estão comigo? Vem, glória, vem. Vocês vão, vem comigo, vem, santo glória. Alamaia, alabassaraia, o problema é que a gente fica questionando o lado. Deus provou Jó, arrancou tudo de Jó. E Jó era crente fiel. Ninguém mais firme do que Jó. Foi Deus lá e falou para Satanás. A Bíblia diz: Deus deu poder a Satanás e disse: bata em tudo. E Satanás veio como um furacão. Jó dava dízimo dos filhos quando errava. Ninguém mais temente do que ele no Oriente Antigo. Aí ele vai a Deus e diz: por quê? Aí começou a amaldiçoar. Amaldiçoou o ventre de mãe, amaldiçoou tudo e foi falando: pra quê? É por isso. E vem os seus amigos e ele vai perguntando. Ele fez uma lista de porquê. Aleluia. Ele achou que na fidelidade dele vinha Deus do mesmo lado respondendo o que ele tinha perguntado. Aí a Bíblia diz: no redemoinho desceu o Senhor. E quando desceu o Senhor no redemoinho, Deus não desceu para responder, Deus desceu para perguntar. E a primeira pergunta que Deus fez, Deus olhou para Jó e disse: onde tu estava quando eu coloquei os firmamentos na terra? Aí Deus olhou para Jó e disse: porventura tu sabe aonde está a barriga que gera o gelo? Tu sabe aonde está as colunas que seguram o céu da terra? Tu sabe que dia que foi que eu desci nas águas, risquei o mar e disse para a terra seca e para as águas: até aqui e não mais? Manassúria. Eu estou sentindo o céu na minha cabeça aqui. Olha para cá, sabe por quê? Porque tem gente dizendo assim: Senhor, por que eu nasci assim? Por que eu tenho esse defeito? Porque tudo para mim é assim. Deus está dizendo: é assim porque eu quero que seja assim. Foi eu quem te
criei assim, foi eu quem te levantei assim, e sou eu quem vou te usar assim. Pega na mão de quem está do teu lado, olha, fala, gostando ou não gostando? Vai ser assim. Diga, gostando ou não gostando? É canhoto mesmo. Não podia ser uma igreja na avenida, não podia ser uma igreja na Teotônio Vilela, não podia ser um templo, não podia ter limusine na porta. Aí Deus disse, não, vai ser lá no Mágia, é naquele buraco, lá onde não tem nada, mas eu vou cuidar, lá eu vou mandar guerreiro, lá eu vou mandar levar. Fica de pé que eu já vou terminar. Sabe o que aconteceu, Reginaldo? Diz a Bíblia que Eude confeccionou um punhal e colocou na perna direita. Aleluia. Disse aos sacerdotes: me dá o sacrifício. Me dá. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Aleluia, Deus. Com a mão esquerda eu carrego e com a outra eu vou mostrando meu defeito. Olhe para cá.
Colocou a mão defeituosa à vista, a outra segurando o punhal. Ninguém tinha nunca visto Eude lutar. Quando ele chegou na porta da guarda, os soldados disseram: deixa ele entrar e nem vamos revistar, porque esse não oferece perigo, é canhoto. Porque eles estavam acostumados a revistar a perna esquerda, mas como a mão direita era doente e a mão esquerda estava ocupada com primícia, aonde estava a espada? Não tem, mas tinha, estava na direita. Não tem gente que é assim? Vamos deixar ele cantar, que eu sei que não vai dar nada, é mesmo? É verdade. Tem gente que dá oportunidade para você como um golpe da misericórdia. É verdade, Deus. É isso mesmo. Eu sei que não vai dar nada mesmo. É Deus. Depois que você passa e que você acha Eglon Aleluia. e tira a espada do lado improvável e saca no bucho de Eglon e mata ele, alguém olha e diz: quem diria, hein? Que com essa musiquinha seria viajar o Brasil todo? Quem diria que com essa gagueira você ia cantar? Quem diria que com essa deficiência você ia pregar? Não tem cara de pregador, não tem voz de pregador, não tem jeito de pregador, mas tem a espada de guerreiro. Que mais se tomaia? E hoje o céu manda te anunciar pela minha boca. Te diz o Senhor, na noite deste dia, eu coloquei uma espada na tua mão. Olha, Maia, pega na mão de quem está do teu lado e fala: tem uma espada na tua mão. Diga: e não é com a sua habilidade. Diga: é na força da palavra que ele vai cair. Sinto Deus aqui. Sinto Deus aqui. Sinto o céu sobre a minha cabeça aqui. Ei, escuta. Vou terminar dizendo: Deus não está procurando perfeito. Se você está querendo ser perfeito, boa sorte para sua boa vontade. Mas Deus está dizendo: não é perfeito que eu quero. Até porque não tem perfeição. Eu estou procurando gente que entende defeito, mas está a fim de superá-lo. Porque o mais bonito de ser deficiente e superar a perfeição é entender que mesmo com defeito você quer fazer com primazia. E o Senhor está dizendo para alguém aqui: eu encontrei isso em você. Você tinha tudo para ser a vergonha da sua casa. Você tinha tudo para dar errado. Você tinha tudo para não chegar em lugar nenhum. Mas porque você decidiu suprimir o defeito e virar o lado da espada, te diz o Senhor: está chegando a hora de eu te pagar.
Eglon e disse a ele: tenho uma palavra de Deus para ti. Ele viu um deficiente ou um canhoto com a oferta na mão. Ele disse: fala. Ficou de pé. O menino deixou a espada. Quando ele levantou, Eude sacou da perna esquerda, e a palavra não foi em voz, foi em atitude. A Bíblia diz: e fincou. A Bíblia diz: e fincou com tanta força que o cabo, a lâmina, entrou e atravessou do outro lado, e os excrementos, ele trancou a porta, pulou por cima do cadáver, passou pela janela, e Israel, em desespero, ele disse: tranquilizai, porque pela mão do canhoto Deus matou Eglon. Quer mais? A Bíblia diz que esse moço julgou Israel, sabe quantos anos? 80. Nenhum tempo de juiz foi tão longo como o desse. Ou seja, quando ele catou esse punhal, ele ainda era novo. O Senhor está dizendo: eu vou te dar longevidade de vida. Você tem muito para fazer na minha obra ainda. Olha para quem está do teu lado, toca nele e fala: o que está em jogo aqui não é teu defeito. O que está em jogo aqui é a tua coragem. Diga: está disposto a suprimir o defeito e ser habilidoso? Diga: falha vai ter, defeito vai ter, mas não vai faltar espada. Não vai faltar força para congregar, não vai faltar força para dar glória, não vai faltar força para cantar. É batalha, Bahia! Vai em paz para tua casa. Te diz o Senhor: tudo que está na tua frente te atrapalhando, com a espada que eu te dei, não vai ficar um em pé. Diga para quem está do teu lado: não importa se é cantando, se é orando, se é evangelizando, se é pregando, sapateando, fazendo a obra. Diga: pega a espada.